Olá, mulheres destemidas! Sejam bem-vindas ao nosso devocional muito especial que a gente vai ter hoje. Tem uma convidada mais do que linda, mais que preciosa. E a gente vai falar de um assunto muito especial, né, sogra? É um assunto bem especial, mas em primeiro lugar, Mário, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui, né, participando com você desse assunto que muitas vezes é tão polêmico, né? Verdade. Então, assim, sendo você quem é e ainda sendo minha nora, para mim é um prazer poder estar aqui e contribuir de alguma forma com você. É verdade. A gente pensou em fazer um papo bem descontraído sobre como a gente pode ter um relacionamento entre sogra e nora, segundo a palavra de Deus, né? É muito especial que a gente, na palavra, podemos encontrar revelações para tudo, gente. Impressionante. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Minha sogra é psicóloga também, então ela tem, né, tem uma experiência muito vasta sobre esse assunto, sobre relacionamentos interpessoais, e eu tenho certeza que vai ser poderoso. Então, fica com a gente até o final, tá bom? E, gente, já vai começar engraçado, porque eu chamo ela de tia. Eu já falar, tia! Mas em minha defesa, a gente namora desde os 15 anos, eu e o Lucas Paulo. Isso. Então, E é tá uma tudo criança, bem. gente. Ó, a mãe que não é a sua mãe se chama de tia. E aí ficou tia. A Thay também tá chama de tudo bem. tia? Ou não? Ela chama de sogra, Sogra e de e tia. tia. Ela chama de sogra e tia. Mas Thay esse é ambiente. é outra nora, gente. Isso. Mas para mim isso é muito familiar mesmo, né? Tanto os amigos do Lucas como os seus amigos também sempre me chamaram de tia. Então tá tudo bem, eu sou Eu já tia. tentei te chamar de Eliane, mas não Sim, deu sim. certo. Não, e soa até estranho, né? Eliane, eu fiz alguma coisa errada Fez para a alguma Mari tá coisa me errada. chamando de Eliane. É verdade, mas, enfim, eu ia te perguntar, né? Como que assim, você tem lidado com isso muito dentro dos consultórios, e eu posso dizer também que, como pastor, eu tenho lidado com isso, né? Como, quando uma mulher, como uma esposa, quando ela tem um relacionamento difícil com a sogra, como isso impacta no casamento, na família, nas relações. Quando a gente vai conversar com os casais, antes deles casarem, a gente sempre fala, né, que um casamento ele é uma união entre as famílias. E isso é importante, né, a gente ter né, os relacionamentos de uma forma saudável. Sim. Como que é para você essa pauta dentro de consultório? Consultório. Olha, no consultório não é realmente mesmo tão incomum, né? Não só no consultório, até no dia a dia. Eu vejo isso com amigas. Eu vejo, às vezes, a gente sentando entre nós, psicólogas, sentando, conversando. Então, esse não é um assunto que é tão incomum. No meu caso, eu acredito, até porque eu atendo muito mais noras do que sogras, Sim. né? Então, sempre vem... Essa outra perspectiva, né? Exato, exato. Então vem como realmente algo que gera um certo incômodo e que impacta na vida do casal, Sim. né? Não só na vida do casal, como também na vida da mãe, na vida da sogra, né? Acaba envolvendo todo o contexto familiar. Então, normalmente é uma queixa que acontece no consultório, mas como eu te falei, nos outros ambientes também. E o Então, que você acha, desculpa te interromper, mas o que você acha que é a maior, assim, queixa das noras, principalmente? Tipo, qual que é o maior problema, assim? a nesse maioria das falas chega no contexto de a minha sogra é muito invasiva, né? Estou tendo dificuldade com a minha sogra em relação a ela respeitar a dinâmica da minha casa, né? Então, normalmente são as duas queixas principais que chegam. E eu entendo tudo isso e eu vejo com uma naturalidade. Hoje, né, no papel de sogra, hoje eu sou a sogra, então eu consigo ver os dois lados, eu como nora e eu como sogra. Né? Então, assim, é totalmente compreensível, porque cada uma vem com sua bagagem, né? Sua história de vida. Cada uma vem com o seu temperamento, com os seus costumes, a dinâmica, o seu funcionamento na sua casa. Então, muitas vezes eu percebo pelas falas das noras e de amigas, enfim, é justamente essa comparação que existe, né? Essa questão de palpite, de muitas vezes a sogra achar que a nora precisa ter o mesmo funcionamento que ela tem na casa dela. E isso não vai acontecer.
né? Porque ela tem a história de vida dela, os hábitos, costumes, o contexto familiar dela, temperamentos diferentes. Então, isso eu vejo muitas vezes como pontos de conflitos. E os pontos de conflitos, eles precisam ser ajustados, né? Sim. A gente precisa ajustar aquilo que está distanciando esse relacionamento, né? E tentar trazer contextos que aproximem esse relacionamento. Sim. Porque, afinal de contas, o seu marido é o filho dela, né? Então, às vezes, quando, nossa, ele saiu, mas eu cuidava dele dessa maneira, as roupas deles eram tratadas assim, normalmente ele comia desse jeito. E aí você olha, a rotina é outra na casa dela. E às vezes a mãe tem uma relação muito próxima com o filho homem, né? Sim. E aí tem aquela coisa da mãe, tipo assim, ai meu Deus, imagina, o que você tá fazendo com meu filho? Eu cuidei, eduquei dele, né? Ele era um E eu acho que, príncipe. muitas vezes, eu acho que a maior frustração de muitas mães que às vezes têm essa dificuldade de lidar com esse novo contexto da vida do filho dela, acho que a maior frustração não foi eu que escolhi. Então, Tá. ele fez a escolha dele. Não foi a mãe que escolheu a nora. Fez algo completamente diferente. Nossa, tia, Exato, verdade. né? Mas essa escolha foi dele, né? E aí entra, eu preciso lidar com a escolha dele, que nem sempre seria minha escolha. Mas eu preciso respeitar e eu preciso amar. Porque eu venho da família, eu sou a família de origem dele, mas ela é a família que ele vai construir. E esse relacionamento vai gerar frutos, que são os filhos, né? Então, assim, você manter essa família próxima. Nossa, eu acho que quando os filhos chegam, acho que as coisas até podem ficar mais acesas, né? Eu lembro, e assim, eu amo que a gente tá falando sobre isso, porque a gente realmente, eu acho que a gente tem um lugar muito saudável e muito equilibrado na nossa relação, né? E eu lembro de um exemplo que foi muito engraçado, que eu conto isso para as pessoas, quando a Luma estava fazendo introdução alimentar. Você lembra? A gente tinha uma metodologia diferente, né? As mães de hoje em dia sabem que é BLW, né? Um jeito de cortar os alimentos diferentes e tal. Eu lembro que você estava lá em casa e eu pedi para você dar uma banana para a Luma. Aí eu só peguei a banana inteira, botei em cima do cadeirão e falei, tia, dá para a Luma. Aí você falou, eu lembro da sua cara, foi muito boa, assim, ao mesmo tempo, tipo, sorrindo, mas sorrindo de nervoso, assim. Você falou, não, na verdade, assim, questionando, assim, ué, mas não vai amassar? Eu falei, não, pode dar inteira, ela segura, né? Aí você fez uma cara assim, tipo, segura? E aí, eu lembro exatamente dessa cena e eu pensei, se você fosse uma sogra invasiva, na hora você ia começar a falar coisas, talvez, ou ia não só fazer questionamentos, que eu acho que os questionamentos, eles são saudáveis, ok, né? necessários às vezes. Mas imposições. E pelo contrário, você não fez nenhuma imposição. Você falou, tá bom. E aí eu lembro que eu saí um pouco assim, e eu fiquei até assistindo um pouco a cena, assim, tipo, quero ver como vai ser, né? E eu até falei depois pra você, se você quiser amassar, na verdade, fica à vontade, né? Se você não sentir a vontade pra isso. Aí você perguntou, mas ela não vai engasgar? Aí eu falei, não, vai dar certo. E você, tipo, viu ela pegando, brincando, que é muito mais essa parte sensorial no começo, né? E eu lembro que depois que terminou isso, você falou assim, nossa, Mari, que legal, foi muito legal ver ela brincando e tal, e levando até a boca. Então, assim, você poderia ter sido invasiva, você poderia ter falado alguma coisa, ter gerado uma situação, e acho que é um momento que a gente, como mãe, a gente tá aprendendo também, né? E a gente tá aprendendo e errando também, né? Sim. Mas você trouxe uma sugestão e não uma imposição. Eu acho que isso foi muito saudável da sua parte, sabe? E é interessante esse ponto, porque eu poderia trazer o quê? Justamente os meus costumes. Porque eu criei meus 3 filhos amassando a banana. E, de repente, eu vi você dando para sua filha, para minha neta, a banana inteira. Mas aí que é a importância de você respeitar e confiar. Sim. E é bacana, Mari, trazer esse exemplo, porque esse final de semana eu estava compartilhando algo com ela que naquele momento eu não cheguei a falar.
que foi a questão da banheira da Luma que não ia existir. Você lembra, Mari? Nós estávamos todos numa loja, né, para comprar o carrinho da Luma, aí pegamos o carrinho da Luma. Grande bênção que a gente ganhou de vocês. Estávamos todos nós lá escolhendo, né, a Mari e o Lucas escolhendo o carrinho que eles queriam, enfim, comprando as coisas que faltavam do enxoval, a Mari comprando as coisas que eles precisavam comprar. E aí a Mari falou, pronto, tia. Aí eu falei, ué, Mari, mas e a banheira? Tá faltando a banheira, né? Aí ela olhou para mim e falou assim, não, tia, a Luma não vai ter banheira. Eu falei, ah, não? Como assim? Aí ela falou, não, tia, a gente vai usar um outro método, que é dar banho no chuveiro. Assim, todo aquele vínculo que ela desenvolveu com a mãe, ela vai poder desenvolver com o pai também, né? Contato com a pele e tal. Aí eu falei, ah, tá, então tá bom. E aí, naquele momento, eu não digeri, eu entendi o que ela falou e ok, né? Não tem banheira, não tem banheira. Chegando em casa à noite, eu falei com meu esposo assim, eu tô aqui pensando, né? A Mari disse que não vai ter banheira. Meu Deus, será que a criança ensaboada não corre o risco de escorregar e cair, né? Meio catastrofizei ali a situação naquele momento. E aí meu esposo, mais rápido, pegou e falou assim, não, então vamos falar com ele. Eu falei assim, não, a gente não pode falar. É uma escolha deles, a gente precisa confiar e respeitar. Sim. E aí nós tivemos até um dia uma oportunidade de eu ver eles dando banho na Luma. Daí eu falei assim, olha, ele não desliza, né? Ela não desliza. Aí eles me explicaram que não, esfrega de um lado, tira o sabãozinho, aí vira. Então tinha toda uma segurança. Pelo contrário, se eu fosse uma sogra invasiva, eu poderia falar, meu Deus, vocês estão sendo muito negligentes, a criança pode escorregar do braço de vocês, pode cair. Não, vocês não podem agir dessa maneira. Então, é a diferença de você respeitar, né, a escolha do outro. Sim. Às vezes, você não precisa nem aprovar ou concordar, mas a gente precisa aceitar. Porque, assim, para a psicologia, a gente entende que o aceitar não significa que você aprova ou concorda, mas que você precisa respeitar, exatamente, porque não depende de você, é do outro, né? E biblicamente falando, a gente vai ver, né, qual que é o comando após o casamento: deixará pai e mãe, se tornará uma só carne com a sua esposa ou seu marido. Então, é como se o núcleo familiar, o centro vai ser o marido e a mulher. É como se... É um pouco estranho falar isso, né? Mas é como se os pais agora passam a se tornar parentes, não a família, né? A estrutura ali, né? O centro. E a gente precisa ter sabedoria com isso, né? Porque se a gente mistura as coisas, a hora que a gente vai ver, né? Tem decisões sendo tomadas pelos nossos pais. Ou, sei lá, eu como uma mãe tomando decisões pelos meus filhos que eu não deveria tomar, né? Então, é aquilo, a gente teve... Isso você pode falar muito melhor, né? Mas temos tantos anos, 18, 20 anos, para ensinar princípios, formas de como essa criança, essa pessoa se desenvolver, mas a partir do momento que ela decide sair da sua terra, da sua parentela, ela precisa tomar as próprias decisões, né? E assim, acho que como pais, ao mesmo tempo eu entendo, assim, imagina você ver o seu filho, tipo, fazendo uma coisa que para você não faz sentido e você não poder, né, tomar essa decisão para ele, mas acho que entra nessa parte de confiar em Deus e confiar na educação que os pais deram, né? Eu queria trazer só um exemplo bíblico que, quando a gente estava falando sobre esse assunto, na hora eu lembrei desse relacionamento que foi de Ruth e Noemi, né? Essa história ela é bem conhecida. E a Ruth, na verdade, ela era nora, né, de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e eles eram da terra de Belém. E aí, eles saíram de Belém, foram para Moabe, foram para uma terra estrangeira. E lá, os filhos, né, Noemi e Elimeleque, eram pais, tinham 2 filhos homens, parece que só se vocês eram bem. E os meninos se casaram com mulheres estrangeiras, com moabitas. Então, o que a gente pensa assim? Já são mulheres diferentes, já foram criadas de formas diferentes, já tiveram culturas diferentes. Na verdade, até não era de bom tom, porque Deus havia falado para o povo, né? Se casem entre si, né? Só que eles decidiram casar com mulheres estrangeiras. Mas ali acontece algo interessante na história, né? Que os homens morrem, tanto o pai, Elimeleque, os 2 filhos. Então, ficam 3 viúvas, Noemi e as suas 2 noras. E aí chega um momento que a Noemi fala, né? Imagina você falando para mim, para Tainá, assim,
Gente, ó, desculpa, não posso mais cuidar de vocês. Voltem para a terra de vocês, se casem com outras pessoas. Eu não posso, né, cuidar de vocês. Aí uma das noras falou: ah, beleza, eu vou voltar para minha terra. Só que a Ruth, ela falou algo que é até um texto muito conhecido, e eu quero ler. É Ruth, capítulo 1, verso 16. Fala assim: não insistas comigo que eu te deixe, e não que não mais te acompanhe. Onde você fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei também. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Olha que forte isso, tia. Muito. Porque se elas não tivessem um bom relacionamento, isso não ia acontecer. Com certeza. É claro que Ruth teve uma revelação de quem era o Deus verdadeiro, né? O povo moabita era um povo idólatra. Então, ela teve um encontro realmente com Deus. E com certeza também através da vida dessa família, né? Mas é muito especial ver isso. E isso gerou fruto na vida dela. Porque mais pra frente a gente vai ver Ruth conhecendo Boaz. E Boaz foi o bisavô de Davi. Então, olha só. Ela, porque um dia ela teve um bom relacionamento com a sogra. Ela pôde conhecer o Deus verdadeiro. A sogra, com o marido, com a família, né? Enfim, mas ali ela sentiu realmente um compromisso de continuar com a sogra. Elas passaram por poucas e boas, passaram fome, enfim. E ali ela conhece Boaz. E ela se casa com Boaz. Boaz dá um suporte para elas também, né? Porque nessa época ser viúva era algo muito ruim na sociedade, né? Sim. E ali Ruth se torna a bisavó de Davi, da linhagem de Jesus. Isso é muito lindo. Então, para você ver como um bom relacionamento ele pode gerar frutos, né? Não, faz toda a diferença. Mas eu acho importante ressaltar, Mari, que todo e qualquer relacionamento, e o de sogra e nora não é diferente. Relacionamentos são construídos e, às vezes, demandam tempo. Então, a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter tolerância, né? Precisa ser flexíveis, respeitar o tempo, né? O respeito é algo essencial. E o diálogo. Eu falo que a base para todo e qualquer relacionamento é o diálogo. Sim. Né? Conversem com a sua sogra daquilo que te incomoda, como aquela situação gera sentimentos em você, qual a necessidade que Sem você brigar, tem. né? Conversar numa boa. Você não precisa se alterar, você não precisa ser ríspida, sabe? É você falar de uma maneira mais assertiva do quanto aquilo está te incomodando e como que vocês podem lidar de uma forma diferente. Sim. E muitas vezes, Mari, a sogra pode ser invasiva diretamente com a nora. E é importante ela se posicionar, estabelecendo esses limites saudáveis, né? Eu costumo falar que o outro só faz aquilo que você permite. Então, a gente precisa conversar. Nossa, que forte. Precisa dialogar. E o diálogo não é sobre quem está certo ou quem está errado. Porque cada um, dentro do seu contexto, vai achar algo certo e você pode achar algo errado. Mas o diálogo é sobre você se fazer entender para o outro. Porque quando você entra naquele embate de quem tem razão, de quem está certo, de quem está errado, vocês se tornam adversários. E é importante que vocês sejam um time, né? Porque da mesma forma que eu entendo que a nora quer viver a experiência dela, é a família dela, que ela está construindo na dinâmica deles, é válido os conselhos, né? É válido os aconselhamentos. Sim. Mas nós, sogras, temos que respeitar que por mais que nós estamos ali passando um aconselhamento, uma vivência que nós já tivemos, a escolha é dela, a escolha é deles, e a gente precisa respeitar isso. É verdade. Falando do versículo deixará pai e mãe, eu entendo, gente, é deixará, não é abandonará, né? Muitas vezes a filha ou o filho vão precisar atender em algum momento o pai e a mãe. Sim. Mas a gente não pode deixar de compreender que a prioridade é sempre a família que eles estão construindo, né? A família de origem vai estar no seu coração, sempre será a sua família de origem, né? E como eu disse, talvez em uma situação pontual ou outra, você vai ali acolher e atender o seu pai e sua mãe, mas entendendo que a prioridade é a sua esposa, é a família que vocês estão
estão construindo. Excelente. Então, eu, do mesmo jeito que tem muitas queixas no consultório e em outros ambientes de dificuldade desse desafiador que é esse relacionamento sogra e nora, eu vejo também que tem muitos relacionamentos saudáveis. Tem muitos relacionamentos saudáveis. E é bacana você ouvir isso. Então, você olhando, até se baseando nessa história, lá atrás, já nos mostra que isso é possível. Sim. Né? Mas a gente precisa, sim, dialogar. A gente precisa, sim, construir, estar disposto a isso. Muitas vezes, a nora vai precisar se posicionar, mas muitas vezes é o filho. O filho, muitas vezes, o filho homem, por vir de aquele ambiente já é comum de ter a mãe ali todo dia, da mãe falar, da mãe aconselhar. Tem e o às vezes ele não filhinho se da percebe. mamãe, né? Exato. E às vezes ele não percebe que a mãe está sendo invasiva. Aí cabe a sabedoria da esposa e conversar. Olha, estou percebendo isso. Para mim é importante que você converse com a sua mãe. Então, muitas vezes, não é a nora que vai colocar, estabelecer esses limites, né? Muitas vezes é o próprio filho. O filho, verdade. Mas mais do que essas situações que distanciam vocês, tentem focar naquilo que aproxima em vocês, né? O que é o amor por esse homem, por esse filho, o amor de mãe, o amor de esposa, né? Sim. Então, assim, e olhem também uma para a outra, eu sempre costumo falar isso no consultório, como um mosaico. O mosaico, muitas vezes, ele é feito de azulejos, de pedrinhas. E, às vezes, caem aquelas pedrinhas. Então, não olhe só para o que está faltando naquele mosaico. Olha para o todo, olha para as qualidades, olha para as coisas boas que tanto a sua nora e a sua sogra têm. Olhe para o que está faltando, porque pode ser melhorado. Mas não fixe só no que está faltando nela. Olha nas qualidades, olha nos valores. Se você escolheu esse marido que você tem, ela tem uma contribuição em esse homem ser quem ele é, né? Então, é importante a gente olhar para o todo, não só para o que está faltando, ou seja, não só pelos defeitos. E muitas vezes o nosso maior defeito é julgar e criticar, ao invés de você conversar e falar o que está te incomodando naquela situação. No coração e o diabo ama isso. Sim, simplesmente gerar uma ofensa e não resolver as coisas, né? E eu falo muito, Mari, porque às vezes as pessoas falam assim, as noras falam assim, nossa, mas minha sogra, ela é bem mais velha, né? Ela deveria entender isso. Uma coisa que eu sempre repito, maturidade emocional não tem a ver necessariamente com a idade. Às vezes a nora, que é muito mais novinha, ela tem uma maturidade muito mais saudável do que a sogra. Verdade. Mas muitas vezes a sogra também está nesse contexto de maturidade saudável, né? Porque maturidade tem a ver o quê? É aquela pessoa que busca aprender, que busca se desenvolver. Sim, e muitas vezes... maturidade espiritual também, né? E sabe o que eu vejo muitas vezes? Eu já me vi nesse contexto. Às vezes levar tudo muito pro afetuoso. Gente, às vezes a gente precisa levar, né? A gente precisa levar pro racional. Considere e valide seus pensamentos. Na minha abordagem especificamente, a gente fala de pensamento emocional voltado para os sentimentos, pensamento racional voltado para a lógica. Ambos pensamentos são importantes para você ter uma fala, um comportamento mais saudável. Então, valide as suas emoções se você ficou triste por alguma situação, mas se posicione racionalmente também. Opa, peraí, mas agora ele casou, eu preciso respeitar. Eu tive a oportunidade de construir a minha família e educar meus filhos como eu quis. Agora, eles também não só podem, como devem ter essa oportunidade, né? É verdade. Mais ou menos isso. Ai, tia, muito bom. Foi muito especial, de verdade. Eu tenho certeza que nessa conversa a gente pode tirar muitas pedras preciosas pra gente aplicar. Quero te agradecer por isso. Eu que agradeço. Espero que a gente tenha outras oportunidades de falar sobre assuntos como esse. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo, se ele falou o seu coração. Compartilha com a sua sogra, compartilha com a sua nora, com as suas amigas. Eu tenho certeza que vai abençoar muito elas, tá bom? Beijos, até a próxima. Gente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez e espero que esse vídeo possa ter contribuído. E se precisar, façam terapia. Beijo.